Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí mais uma aula, né, sobre razões e proporções. Dessa vez nessa aula a gente vai falar sobre grandezas proporcionais e inversamente proporcionais. A gente vai dar alguns exemplos aí e vai saber determinar, né, quando a gente vai utilizar cada uma desses conteúdos, certo? Então vamos lá. Bom pessoal, então olha aqui, vamos ver a situação que eu pus aqui no quadro. Um biodigestor produz uma determinada quantidade de biofertilizante. O mesmo será utilizado para oferecer nutrientes para uma horta. Cada metro quadrado, então aqui ó, para cada metro quadrado de horta será nutrido por 350 ml de biofertilizante. Então, eu coloquei aqui ó, x igual a área da horta e y volume de biofertilizante. Então, se eu tenho uma área da horta, né, aqui ó, 1 metro quadrado, né, de horta, quantos biofertilizantes que eu vou ter? 350 ml, então 350 aqui, ó, certo? Se eu tenho 2 metros quadrados, pessoal, quantos biofertilizantes que eu vou ter? 350 mais 350, certo? Se eu dobrei aqui, eu vou dobrar aqui também, então 700 ml. Se eu tripliquei aqui, ó, esse número, então eu tenho que triplicar a quantidade de biofertilizante que eu tenho que aplicar ali. Então vai ser o quê? 1050. E pessoal, se eu multiplicar por N vezes nessa quantidade de área de horta que eu tiver, eu tenho que multiplicar N vezes a quantidade de biofertilizante que eu tenho que aplicar. Essa mesma quantidade, que é o que? 350. Então, se eu tenho N metros quadrados de horta, eu tenho que aplicar 350 vezes N ml de biofertilizante, certo? Então, pessoal, observa aqui, ó, que se eu tripliquei a minha área, eu tripliquei o meu volume de biofertilizante. Se eu dupliquei o X, eu dupliquei o Y. Então observa que está sempre constante o aumento, né, dessas duas variáveis, dessas variáveis X e Y. Ou seja, qual constante que é essa? É a razão, né, que eu tenho de X para Y. Então observe que a razão de y sobre x é igual a quanto? 350 sobre 1, ou 700 sobre 2, ou 1050 sobre 3. Isso tudo aqui, pessoal, é igual a quanto? Igual a 350. Então observe aqui, ó, pessoal, que essa razão aqui de y sobre x, né, ela é constante. Então a gente diz que essas duas variáveis aqui, nessa situação, essas variáveis x e y, elas são o quê? Diretamente proporcionais. Então se essa razão for constante para todos os meus elementos das minhas variáveis, a gente fala que essas duas variáveis são grandezas diretamente proporcionais. Então, são diretamente proporcionais. Certo, pessoal? E observa aqui, ó, que eu estou aumentando o meu x, então, obviamente, o meu y está aumentando, certo? Então, na hora que eu multiplico aqui, né, por 2, eu estou multiplicando aqui por 2 também. Se eu multiplico aqui por 3, eu estou multiplicando aqui também por 3, certo? E a razão das duas variáveis vai ser um valor fixo para qualquer elemento que eu tiver aí nessa relação, certo? Então a gente fala que essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Bom, pessoal, então eu coloquei outra situaçãozinha aqui para a gente ver e a gente vai definir agora o que é a grandeza inversamente proporcional. Então olha aqui, ó. Numa estrada, a distância entre duas cidades é 240 quilômetros. Certo? Se um carro percorre essa estrada a uma velocidade média x km por hora, o tempo correspondente para ir de uma cidade a outra será y em horas. Teremos a seguinte correspondência. Então o x aqui é a velocidade que ele está andando e y a quantidade de horas que ele vai gastar. Então se ele andar 10 km por hora, pessoal, ele vai gastar 24 horas. Se ele andar 20 km por hora, pessoal, ele vai gastar 12 horas. Se ele andar 30 km por hora, quantas horas que ele vai gastar?
Então olha aqui, observa aqui, ó, que quando eu sair daqui e vim para cá, eu dobrei a minha velocidade. E observa quando eu sair daqui dessa velocidade e vim para cá, que é relacionado, né, com essas variáveis aqui de cima, o que eu estou fazendo? Estou dividindo por 2, ou seja, se aqui eu estou multiplicando por um número, é que eu estou dividindo pelo mesmo número, certo? Então aqui, ó, se eu tripliquei a minha velocidade, o que eu vou fazer com a minha quantidade de hora? Aqui é 3. Eu vou dividir ela por 3. Né, que vai dar 8. E daí, pessoal, se eu tenho um V genérico, né, velocidade genérica, então a quantidade de horas vai ser 240 sobre V, né? Por quê? Quanto que eu vou sair daqui, ó, do 10 para chegar lá no V? É a mesma coisa eu fazer multiplicar esse 10 por V sobre 10. Por quê? Ó, 10 vezes V sobre 10. Vou cortar o 10 com 10, vai sobrar V. Ah, tá. Então, se eu pego 10 e multiplico por V sobre 10, vai dar o próprio V. E se eu pego esse mesmo número, pessoal, e divido por V sobre 10, o que eu estou fazendo? É a mesma coisa de fazer o quê? Ó, 10 dividido por V sobre 10 é a mesma coisa eu multiplicar pelo inverso do segundo, né? Então a gente vai ter isso daqui, ó. Opa, mas isso aqui não é 10, não, é 24, né? Certo? Então o que a gente vai ter? 24 vezes 10 dá 240. Dá 240 sobre V. Então olha aqui, ó. Se o meu V é 10, então 240 sobre 10 dá 24. Se meu V é 20, 240 sobre 20 dá 12. Se meu V é 30, 240 sobre 30 dá 8. E assim por diante. Se meu V é 40, 240 sobre V vai dar 6. E assim por diante, certo, pessoal? Então, o que a gente tem aqui de diferente do outro caso? À medida que a minha variável x aumenta, a minha variável y diminui proporcionalmente, certo? No caso, inversamente proporcional. Então, se no caso eu estou multiplicando por 2, o outro eu estou dividindo por 2. Ou eu posso pensar que eu estou multiplicando por meio. Então, dividir por 2 e multiplicar por meio, pessoal, é a mesma coisa. Então, se eu estou multiplicando um número na primeira variável, é a mesma coisa eu multiplicar o inverso desse número na segunda variável. E a gente diz que isso daqui é grandezas inversamente proporcionais, certo? Bom, pessoal, de maneira geral, né, dizemos que duas grandezas são inversamente proporcionais, né, essa grandeza da velocidade e do tempo. Quando eu multiplico essas duas variáveis, elas sempre vai dar um valor constante, né? Lá no caso era a razão, aqui é o produto, né? Então quando eu pego, então olha aqui, pessoal, quando eu pego x vezes y, vai ser igual 10 vezes 24, pessoal, é quanto? 240. Certo? Que é igual 20 vezes 12, pessoal, é 240 também. 30 vezes 8, pessoal, é 240 também. Então, todos os valores aí, ó, vai ser constante igual a 240. Então, a gente tem quando esse produto aqui é constante, né? São iguais, a gente fala que essas grandezas são inversamente proporcionais. Quando o produto, quando a razão delas são iguais, ou seja, é constante, a gente fala que elas são diretamente proporcionais. Certo? Então, tem inversamente proporcionais, que é nesse caso, e diretamente proporcionais, que é no caso que a gente passou anteriormente. Certo? Então, pessoal, vou passar um exercíciozinho para vocês colocarem no Moodle, tá? Vou passar aqui agora e ficar aguardando vocês aí no próximo vídeo.